Então, pessoal, tudo bom? A gente vai dar continuidade aqui partindo das fases do desenvolvimento motor, certo? Será a segunda aula desse conteúdo de desenvolvimento motor e nós iremos finalizar o conteúdo a partir dessa aula. Lembrando que dúvidas que vierem a surgir sobre o conteúdo é só ir deixando nos comentários que eu vou respondendo conforme eu for lendo os questionamentos, certo? Então, só uma pequena revisão de retorno da aula anterior. Nós falamos sobre as fases do desenvolvimento, que são 4: a fase motora reflexiva, rudimentar, fundamental e especializada. Cada fase do desenvolvimento ela tem estágios divididos por períodos de idade. É claro que esses estágios também eles são alcançados ou não são alcançados dependendo do estímulo que a pessoa recebe ou se proporciona, certo? Então, são características das fases do desenvolvimento motor. É importante lembrar desse desenho a forma, que ele está em forma de ampulheta, tá? Porque o autor ele desenhou as fases colocadas dessa forma dentro de uma ampulheta, porque ele já dizia que os estímulos que você vai colocar serão como areia e as fases serão como uma ampulheta. Conforme você vai se estimulando, a areia da ampulheta ela vai aumentando e seu aparato motor, as suas fases elas vão sendo conquistadas, certo? Então, além da idade, o estímulo ele é importante para atingir todas as fases do desenvolvimento motor, certo? Agora nós iremos falar sobre a fase motora fundamental e a fase motora especializada. Lembrando que a reflexiva e a rudimentar nós não iremos falar especificamente delas, porque são fases que não está dentro da adolescência, está mais na fase infantil, certo? Então vamos dar prioridade às fases que estão na adolescência, que é a fase fundamental e a fase especializada. Então, na fase motora fundamental nós temos 3 estágios, tá? O primeiro estágio vai de 2 a 3 anos, que é o estágio inicial. Ele está associado aos movimentos estabilizadores, caracteriza-se pela primeira tentativa observável da criança de um padrão de movimento. Então, entre os 2 e 3 anos, ela já está se adaptando de uma forma positiva aos movimentos. Ela consegue utilizar movimentos estabilizadores de uma forma melhor. Movimentos estabilizadores: ficar em pé, andar, correr, saltar, certo? Então ela está tentando criar padrões de movimentos. Às vezes ela consegue, mas de uma forma ainda incompleta. Dos 4 aos 5 anos, a criança ela vai estar no estágio elementar. A criança vai melhorar a coordenação, execução dos seus movimentos, o que vai fazer com que ele assimile melhor toda a capacidade de generalização motora, certo? Então ele vai melhorando, consequentemente ele vai assimilando mais exercício e vai desenvolvendo mais. Esse estágio está mais associado aos movimentos locomotores, certo? Então aqui ele chega no pico de andar bem. Aqui já teoricamente não é mais para estar caindo, correr, saltar. E o último estágio da fase motora fundamental é o estágio maduro. Ele vai de 6 a 7 anos. E ocorre a integração de todos os movimentos estabilizadores, locomotores, e consegue coordenar eles muito bem, tá? Com um objetivo específico. Então já está
total controle sobre os exercícios básicos, sobre a movimentação básica do corpo humano, entre os 6 e 7 anos. Está associado a movimentos manipulativos de mão ou de pés, domínio de bola, no caso dos pés, recepção e arremesso, no caso das mãos. Então ele já tem uma caracterização de movimentos manipulativos bem desenvolvida. Nós vamos falar aqui de alguns exercícios, de algumas atividades, na verdade, que são divididas nos estágios, tá? Eu vou passar em breve uma atividade relacionada a esses exercícios para vocês estarem fazendo em casa. O equilibrar, ele na fase inicial, ele é bem complicado, tá? Mas a gente pode ver que a criança está com dificuldade de fazer, mas está conseguindo. O elementar, ele já tem um controle melhor, apesar de ainda uma certa dificuldade. O maduro, ele já consegue equilibrar-se bem tranquilamente. O apoio invertido, ele no estágio inicial, tá? A criança, ela não consegue manter o apoio invertido, a não ser que mantenha um pé no chão, ou dois, ou algum apoio mais específico, certo? Na fase elementar, ela consegue fazer o apoio invertido com 3 apoios, tá? A cabeça e os 2 braços. E no maduro, ela consegue fazer a parada de 2 apoios com as 2 mãos. Porém, a gente tem que ficar atento aqui, ela não precisa manter, tá? Ela faz o movimento e volta. Isso é uma característica da fase madura. A partir do momento que ele vai e consegue ficar na posição, aí ele já seria uma fase especializada, já não seria mais uma fase madura, certo? Então, o apoio invertido, o jovem, criança, adolescente, adulto, ele faz o movimento da parada e volta para a posição inicial, ele não mantém. A recepção, de forma inicial, ele vai receber de uma forma bem difícil, pegando de baixo para cima a bola, certo? De uma forma incorreta, que pode, além de se machucar, ele não vai ter total controle da bola. Isso é claro, também tem o tamanho da mão e a coordenação, certo? Mas é uma fase inicial da recepção. Na fase elementar, ele ainda tem uma certa dificuldade, mas a coordenação dele já está bem melhor na recepção, apesar de não estar perfeita ainda. E na fase madura, ele já tem a posição correta de mão para recepcionar e a posição de corpo também, certo? O membro à frente, posição da mão à frente da bola e recepcionando de forma correta. O quicar na fase inicial, certo? Na fase inicial, a criança ela não consegue manter constantemente porque não tem a regulação de força. Na fase elementar, ele já consegue manter o controle de bola, apesar de ainda com uma certa dificuldade. E no maduro, o controle de bola já fica bem realizado. O andar, na fase inicial, uma certa dificuldade. Na fase elementar, já tem um aperfeiçoamento. E na fase madura, já anda de forma perfeita. O correr, fase inicial, dificuldade em correr, a gente vê que é até parecido com o andar, porque a criança ela não tem a coordenação de correr ainda, às vezes até cai, né, nesse percurso na fase inicial. No elementar ela já consegue correr, mas ainda com uma mecânica muito ineficaz, né? Na fase madura ela já corre com toda a execução correta. O arremesso na fase inicial ele é realizado aí, ó. A gente pode observar que não é de uma forma tão correta, o que consequentemente não vai gerar um resultado tão bom, tá? Na fase elementar, a movimentação do braço já fica bem melhor, porém o posicionamento do corpo ainda não está tão adequado. E na fase madura ele já consegue executar o arremesso de forma bem correta. No salto horizontal, a fase inicial, tá? A criança consegue realizar o salto ainda com dificuldade. Na fase elementar já tem um aperfeiçoamento e na fase madura ela executa todo o posicionamento de braço e perna, extensão, para que o salto ele aconteça corretamente. O rolamento, na parte inicial,
a maior dificuldade é executar o rolamento e manter, certo? A gente vê que ele não consegue manter o rolamento até o final, porém consegue executar o salto. Na fase elementar, ele ainda, apesar da posição inicial ter sido executada corretamente e do rolamento ter sido mantido durante a execução, mas ele não conseguiu finalizar. E no maduro, ele executa todo o rolamento e consegue finalizar de forma correta. O chute, parte inicial, ele não tem todo o posicionamento de apoio de perna, tá? Ele precisa estar olhando para a bola e realiza o chute ainda sem força. Na fase elementar, ainda com dificuldade, ele consegue ter a noção de apoio, mas aí movimentação ainda está um pouquinho descoordenado. Na fase madura tem todo o posicionamento e movimentação para execução correta do chute. Vamos falar agora da fase motora especializada, certo? Ela também é dividida em 3 fases. A primeira fase é o estágio de transição entre a fase motora fundamental e a fase motora especializada, tá? O estágio de transição da fase especializada, que é o primeiro estágio, vai dos 7 aos 10 anos. Ele combina e aplica habilidades de movimento fundamental à performance de habilidades especializadas no ambiente esportivo recreacional. Então, nessa faixa etária, de 7 a 10 anos, procura-se combinar as habilidades de movimento fundamentais, aquelas que foram apresentadas agora há pouco, tá? Com as habilidades especializadas no ambiente esportivo. Como assim? Procura-se estimular a criança dentro do ambiente esportivo recreativo para que ela desenvolva as habilidades que ela já tem, tá? Normalmente a fase motora especializada ela é utilizada para esportes de alto rendimento, tá? Por isso quando eu estou falando dessa forma aqui, crianças ser estimuladas no ambiente esportivo, porque justamente a fase motora especializada dentro dessa idade ela é aplicada para ambientes esportivos, para crianças, jovens que vão adentrar a prática esportiva de alto rendimento, certo? Então, no primeiro estágio, de 7 a 10 anos, as crianças elas são adaptadas à fase motora especializada com os movimentos que tem, através de quê? De brincadeiras, no ambiente recreacional. O estágio de aplicação ele vai de 11 a 12 anos, tá? Ele tem ênfase na habilidade, precisão e quantidade de aspectos de performance dos movimentos. Então, no estágio de aplicação, ele já tem que ter aprendido a movimentação, ele já vai estar assimilado com os movimentos da fase motora especializada e ele já vai ter que demonstrar já um certo nível de aptidão dentro dessas atividades da fase motora especializada. E o estágio de aplicação ao longo da vida é de 14 anos em diante, tá? O uso do repertório adquirido de movimento através da vida, então é como se fosse uma fase de aplicação, tá? O nível de participação depende do talento, oportunidade, condição física, motivação pessoal. Então é quando a pessoa chega no estágio máximo dentro daquela atividade e ela vai aplicar ao longo da vida e vai depender de alguns fatores, como talento, oportunidade, condição física, motivação pessoal. Na nossa condição, na nossa realidade, é o que eu falo muito. Eu, como profissional de educação física, eu percebo, eu vi e eu repasso que nós, na nossa realidade, não tivemos a oportunidade de estimular essas práticas. Porque quando eu era jovem, nós tínhamos aula de educação física na escola, porém não tinha outros ambientes recreacionais para que possamos realizar a nossa prática, certo? Então isso dificultou, no caso de minha parte, o aprendizado ou o avanço para alguma outra fase, certo? Que é a mesma realidade de hoje em dia. Nós não temos na nossa cidade ambientes recreacionais ou ambientes que façam que os nossos jovens eles vão se estimular na prática esportiva e para o desenvolvimento motor. Nós não temos, isso é uma realidade. Diferente dos grandes centros, que tem centros esportivos de ginástica, centros esportivos de vôlei, basquete, futsal, handebol, tá? Que jovens são treinados constantemente para a prática esportiva, tá? E isso
é bom para todo jovem, não só pela questão de tirar o jovem da droga, mas pela questão de dar um sentido de vida àquele jovem, tá certo? Então, isso é importante para a nossa realidade e que possamos pensar um pouco sobre isso para uma mudança um pouco mais à frente, certo? Mas aí, voltando ao conteúdo, o estágio de aplicação ele é um estágio de que você vai realmente aplicar o que você aprendeu durante todos os outros estágios ao longo da vida. Então, é um estágio de aplicação. Exemplos de movimentos especializados, tá? Nós temos dois movimentos fundamentais que podem gerar um movimento especializado. Aí um exemplo, correr e o quicar. Você vai gerar um movimento especializado que pode ser comparado ao drible no basquete, tá? Você tem que ter o drible, tá? Ou o kick, que é com a bola de basquete, que é uma coisa do regulamento, tá? E você tem que correr e manusear essa bola driblando um adversário, certo? Isso tem uma certa complexidade. Outro movimento, saltar e chutar. Nós temos o voleio no futebol, certo? É um movimento de certa complexidade, tá bom? Que é a junção desses dois movimentos fundamentais aí para gerar um movimento especializado. Nós temos o apoio invertido e o chute, tá? Que vai gerar um golpe na capoeira. Esse golpe é chamado de sanfona ou beija-flor, certo? É a junção do apoio invertido e do chute que gerou esse movimento especializado, tá? Nós temos o saltar e rolar, que vai gerar o salto mortal, né? Todo mundo conhece o famoso salto mortal. Então a junção é um movimento especializado, que é a junção de saltar e rolar. Nós temos um movimento aqui que ele vai juntar 4 movimentos fundamentais dentro de toda a sua dinâmica, tá? Que é o correr, o quicar, o saltar e o arremessar, que é a finalização do handball. Essas características são devido ao regulamento do esporte, que você não pode adentrar dentro da área do goleiro. Então você vai ter que se deslocar correndo, quicando a bola, chegando perto da área do goleiro, você vai saltar e arremessar a bola sem tocar o chão, certo? Então é uma característica de um movimento especializado do handebol. Aqui temos outra ampulheta, só para fixar melhor, tá? Nós temos fatores ambientais e fatores individuais, que são os fatores que vão determinar a evolução das fases, tá? Então tem aqui um baldinho aqui com hereditariedade e um outro aqui com ambiente, que vai derramar areia dentro da ampulheta, certo? Então fatores biológicos e fatores ambientais é que vão determinar a passagem de uma fase para outra. Precisamos de estímulo além das capacidades que nasceram conosco, certo? Então o incentivo ao esporte, o incentivo à prática esportiva e de exercício, ele é importante em todas as idades. Criança é muito importante pela formação, para o adolescente é muito importante pelos aspectos afetivos motores, e no adulto é importante, além desses fatores que já foram citados, para a saúde, certo? Então em todos os momentos da nossa vida a prática de exercício ela é importante. Aqui, oportunidades permanentes para aprendizagem, certo? Nós temos as idades e as dificuldades de aprendizagem naquela idade, tá? Então, conforme nossa idade ela vai passando, de adulto jovem para meia idade, para velhice, estágio intermediário da velhice e idoso frágil, conforme o tempo vai passando, vão aumentando as dificuldades de se aprender um conteúdo novo dentro do desenvolvimento motor, tá certo? Então por isso que nós devemos estar sempre estimulando, tá? E fatores como a hereditariedade e o estilo de vida vão determinar também a forma que você vai aprender determinado conteúdo, tá? É uma constante comum de pessoas quando já estão idosos, quando já estão
com algum tipo de patologia adquirida, eles quererem entrar numa prática regular de exercício, isso não é uma situação milagrosa, tá? O exercício ele é preventivo, então ele deve começar da infância e deve permanecer até a velhice para que tenha um resultado positivo e tenha uma melhor capacidade de absorver os benefícios desse exercício, certo? Então o exercício deve ser praticado durante toda a vida. Nós temos aqui agora, falando das capacidades físicas, tá? É só para apresentá-las a vocês, porque as capacidades físicas nós trabalhamos durante o segundo ano, tá? Conteúdo do segundo ano, mas nós temos que apresentar, porque dentro do desenvolvimento motor nós também trabalhamos as capacidades físicas, tá? Capacidades físicas são divididas em condicionais e coordenativas. As condicionais estão mais relacionadas à parte física e as coordenativas relacionadas à parte de coordenação motora, tá? Então as condicionais são força, flexibilidade, resistência e velocidade. As coordenativas são equilíbrio, coordenação, agilidade e ritmo, tá? Nós provavelmente vamos fazer uma atividade prática relacionada às fases do desenvolvimento motor e as capacidades físicas, certo? O conteúdo finaliza aqui, ok? Em breve nos encontraremos novamente. Até a próxima. Tchau.